Meus irmãos, me sinto muito feliz estar aqui com Paulo, estar aqui com essa linda igreja e ver a obra de Deus avançando, e ver a palavra de Deus alargando as fronteiras nesta nação. Nação que foi a nação enviadora do nosso missionário pioneiro lá no Brasil, e ver agora que a igreja brasileira retorna a esta nação para ser uma testemunha, ser um luzeiro a brilhar aqui. Deus abençoe a todos vocês. É um privilégio poder compartilhar com vocês a palavra. Esta conferência é sobre Cristo, sobre a pessoa de Cristo. E eu quero convidar você então para abrir no texto de João, capítulo 1, e vamos tratar desta pessoa bendita, do nosso glorioso Redentor, lendo João, capítulo 1, versos de 1 a 14. João, capítulo 1, versos de 1 a 14. Antes de ler esse texto, irmãos, eu gostaria de tecer algumas considerações. Muitos estudiosos afirmam com uma certa segurança, de que o Evangelho de João é a obra literária mais importante da história da humanidade. E eu penso que eles têm razão. Nenhuma obra jamais foi tão traduzida para outros idiomas e tão largamente distribuída na história como o Evangelho de João. Já passam de 4 bilhões de exemplares. Este Evangelho foi escrito quando os chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, já circulavam nas igrejas há mais de 20 anos. Este evangelho foi escrito quando os demais apóstolos, todos, exceto João, obviamente, já estavam mortos, e mortos pelo viés do martírio. Este evangelho foi escrito no final do 1º século, para defender a fé cristã de um ataque frontal, de uma heresia que quase devasta a igreja nos 3 primeiros séculos, chamada de gnosticismo, uma espécie de concubinato entre a fé judaica e a filosofia grega. Vocês sabem que, embora o Império Romano tenha dominado o mundo politicamente, mas o Império Romano nunca dominou o mundo filosoficamente. O pensamento grego prevaleceu. E um dos pilares do pensamento grego era o chamado dualismo. Para os gregos, a matéria tangível era essencialmente má, e o espírito imaterial essencialmente bom. Desta maneira, os gregos rejeitavam 3 verdades que são pilares centrais do cristianismo: a criação, a encarnação e a ressurreição. Para os gregos, Jesus não podia ser Deus e homem ao mesmo tempo, porque se ele tinha um corpo físico, material, e ele tinha, e se para eles a matéria era essencialmente má, então Jesus não podia ser essencialmente bom. Se ele não podia ser essencialmente bom, ele não podia ser Deus. Então começa a se negar, já no final do 1º século, a divindade de Cristo. Os concílios gerais das igrejas que vêm, ou da igreja que vem em seguida, nos séculos seguintes, vão tratar da doutrina de Cristo, como o concílio de Niceia, o concílio de Constantinopla, o concílio de Calcedônia. Todos eles vão estar lidando até o 5º século com a doutrina de Cristo, por causa da influência do pensamento grego. Então João vai escrever este evangelho para defender uma tese. Qual a tese de João? É provar que Jesus Cristo é verdadeiramente Deus, sem deixar de ser verdadeiramente homem. Ele não deixou de ser Deus ao encarnar-se, e ele não deixou de ser homem ao retornar ao céu como Deus. Então aqui, na introdução deste evangelho, versos de 1 a 14,
João vai como que abrir as cortinas da eternidade, acender as luzes no palco da história e revelar-nos o nosso glorioso Redentor. E ele o faz assim. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém. Quando João vai abrir as cortinas da eternidade para revelar-nos o nosso glorioso Redentor, João quase nos tira o fôlego de começo, de início. Porque ele começa assim: no princípio era o Verbo. Vocês que, embora estejam aqui, mas não se esqueceram da língua portuguesa, e devem ter uma boa noção da língua portuguesa, percebem aí que o verbo ser não está no pretérito perfeito. Ele não diz no princípio foi o verbo, mas está no pretérito imperfeito. No princípio era o verbo. Isso significa que quando tudo teve um princípio, e a Bíblia diz em Gênesis 1:1 que no princípio criou Deus os céus e a terra, o verbo já existia. Portanto, o verbo preexiste ao princípio, à história, à criação. E se ele preexiste ao princípio, significa que ele é eterno. E eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Logo, o verbo é eterno. É muito raro você encontrar em qualquer obra de literatura alguém defender uma tese e já provar a tese na primeira declaração, na primeira frase. É claro que eternidade é um conceito para nós complexo, difícil. Nós entendemos um pouquinho de tempo, mas não de eternidade. E eu explico. Imagine você que você tenha 1 milhão de anos. E você vai subtrair, tirar um dia de 1 milhão de anos. Literalmente você não tem mais 1 milhão de anos, certo? Óbvio, claro. Mas eu pergunto a você, e se você tirar 1 milhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. E se você tirar 1 bilhão de anos da eternidade, quanto lhe resta? A eternidade. Logo, a eternidade não é tempo. Logo, você e eu não entendemos tão bem o que é eternidade. Sabe por quê? Porque a eternidade é um atributo exclusivo de Deus e o verbo é eterno. Portanto, ele é Deus. E o verbo estava com Deus. Essa expressão na língua grega, pros ton theon, significa que ele estava face a face com Deus. Ora, se o verbo estava face a face com Deus, e Deus é um ser pessoal, o verbo não é um ser impessoal como pensavam os gregos, mas um ser pessoal, da mesma essência, da mesma substância. Nas palavras do credo niceno, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. E João fecha o verso 1 dizendo assim: o verbo era Deus. Não apenas um ser inferior a Deus, como pensara Ário de Alexandria. Não apenas um ser superior aos anjos.
mas um ser da mesma essência, da mesma substância, tendo os mesmos atributos, realizando as mesmas obras. Então eu preciso concordar com o pensador cristão C.S. Lewis quando disse o seguinte: com respeito a Jesus, você só tem 3 opções. Ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou ele é Deus. Se ele não é quem ele disse ser, é um mentiroso. Se ele não é quem ele pensou ser, é um louco. Mas se ele é quem ele disse ser, bom, então ele é Deus. Porque só ele pode dizer assim: quem me vê a mim vê o Pai. Porque eu e o Pai somos um. Só nos resta, portanto, fazer o que Tomé fez: curvarmos-nos aos seus pés e dizer: Senhor meu e Deus meu. Quando chega no verso 2, ele diz: o verbo estava com Deus no princípio. Que princípio? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando os céus e a terra foram criados, o verbo estava lá. Mas não estava lá passivamente, porque o verso 3 nos informa que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Isso é espantoso, porque este versículo põe o machado da verdade na raiz de algumas ideias e teorias muito populares nos nossos dias. Por exemplo, esse versículo reprova a ideia de que a matéria é eterna, como pensavam os gregos. Não, a matéria não é eterna. Eterno só Deus o é. A matéria foi criada. A matéria foi chamada à existência. Ele, sem matéria pré-existente, tudo criou. E chamou à existência as coisas que não existiam. Segundo, esse versículo reprova a ideia da geração espontânea. Que o mundo surgiu por geração espontânea. Não, o mundo não passou a existir por iniciativa própria. Não existe geração espontânea. Desculpem da expressão. O mundo não pariu a si mesmo. O mundo não deu à luz a si mesmo. O mundo foi criado e criado pelo nosso glorioso Redentor. Terceiro, este versículo reprova a ideia de que o mundo surgiu mediante uma mega explosão cósmica, a teoria do Big Bang. Prestem bem atenção, o caos não produz o cosmos. A desordem não produz a ordem. Seria mais fácil eu acreditar que se um rato corresse atabalhoadamente sobre as teclas de um piano, tocasse serenata ao luar, do que acreditar que uma mega explosão cósmica casual produziu esse universo tão vasto, tão insondável, com leis tão precisas, com movimentos tão harmônicos. Seria mais fácil eu acreditar que se eu jogasse 1 bilhão de letras para o espaço e elas caíssem como uma grande enciclopédia, do que eu acreditar que uma mega explosão casual produziu o universo. Eu posso lhes garantir que é preciso ter mais fé para ser um ateu do que para ser um crente. Pensem comigo. Por que nós estamos no planeta Terra? Foi uma explosão casual que nos deixou aqui? Ou nós acertamos milhares de vezes na loteria? Estamos aqui porque isso foi planejado. Não foi uma explosão, foi um projeto. Nós estamos rigorosamente onde deveríamos estar. Se nós estivéssemos mais longe do Sol, morreríamos congelados. Se nós estivéssemos mais perto do Sol, morreríamos queimados. Não foi uma explosão que nos deixou aqui, foram as mãos do nosso glorioso Redentor. Pense comigo na Lua. Vocês sabem que a Lua é a faxineira do planeta Terra. Não houverá Lua com as suas fases, não haveria as marés dos oceanos. Se não houvesse as marés dos oceanos, as praias se encheriam de lixo. E a nossa vida seria impossível no planeta. Não foi uma explosão
casual que deixou a lua na sua órbita foram as mãos do nosso glorioso Redentor, porque todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Mas esse versículo reprova, em quarto lugar, a ideia de que o mundo é resultado de uma evolução de milhões e milhões de anos. Vocês sabem que, no mesmo ano que o missionário pioneiro americano chegou no Brasil, Ashbel Green Simonton, 1859, Charles Darwin publicava em Londres o seu livro A Origem das Espécies. Aquele livro esgotou a primeira edição no dia do lançamento. Esse livro tem mais de 800 verbos no futuro do subjuntivo. Suponhamos, 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 suponhamos. É importante destacar que a partir daí, essa chamada teoria da evolução tem sido ensinado nas escolas, desde o ensino fundamental ao pós-doutorado, como uma verdade científica. Falta-lhes, entretanto, a evidência das provas. Criacionismo não é artigo de fé. Criacionismo não é artigo de religião. Criacionismo é artigo de ciência. O que você e eu cremos pela fé não é que o mundo foi criado, mas que o mundo que foi criado por Deus. Então, não tem nada mais importante para a igreja, ao refletir sobre a suficiência de Cristo, a majestade de Cristo, parar e perguntar: quão grande Ele é? Quão poderoso Ele é? Quão digno de honra e glória Ele é? Quando o profeta Isaías estava refletindo sobre Ele, porque é um texto messiânico, diz que este é aquele que mede as águas na concha da sua mão. Pense comigo no Pacífico, no Atlântico, no Índico, no Mediterrâneo, nos mares, nos rios, nas fontes. Aqui o mar é o Atlântico, não é isso? É o Atlântico. Vá aqui no Atlântico, tente esvaziá-lo com um baldinho. Veja quanto tempo você vai levar. O seu glorioso Redentor mede as águas na concha da sua mão. O seu glorioso Redentor pesa o pó das montanhas em balança de precisão. O seu glorioso Redentor mede os céus a palmos. O seu glorioso Redentor espalha as estrelas no firmamento, e por ser grande em força e forte em poder, quando as chama pelo nome, nem uma só delas iam faltar. O seu glorioso Redentor olha para as poderosas nações da terra, as grandes potências econômicas e militares, e considera todas elas como um pingo que cai num balde, como um pó numa balança de precisão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. Este é o nosso glorioso Redentor. Agora pergunte para um astrônomo, por mais robusto que seja o seu conhecimento, por mais peregrina que seja a sua capacidade intelectual, qual é o tamanho exato deste universo que ele mediu a palmos? Pergunte. Se ele for honesto, ele vai responder assim: eu não sei. E quando ele diz eu não sei, ele não está dando uma resposta fruto da ignorância. Isso porque nenhum homem é capaz de afirmar o exato tamanho do universo. Essa é uma matéria em aberto. Mas você e eu sabemos que o universo não é infinito, porque a infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Entretanto, o que os cientistas sabem e afirmam com segurança é que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E o que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. E não há um centímetro desse universo onde o nosso glorioso Redentor não possa dizer: isso aqui é meu. Eu criei isso aqui, sou dono disso aqui. Este é o nosso glorioso Redentor. Pergunte a um astrônomo quantas estrelas existem. Sabe qual é a resposta dele? Eu não sei. O que eles sabem, entretanto, é que há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Vá um dia à praia. Encha a concha da sua mão de areia.
leve para casa e tenha a paciência de botar numa tábua de vidro, para não perder nenhuma, e contar quantos grãos de areia você consegue botar na coxa da sua mão. Agora nas férias de janeiro, lá em Guarapari, eu fui fazer essa experiência. Enchi a mão de areia, comecei a contar. 1, 2, 100, 150, 200, 300, 400, 500. Eu parei. Não tinha nem começado a contar ainda. Pois há mais estrelas no firmamento que todos os grãos de areia de todas as praias e desertos do nosso planeta. Mas o seu glorioso Redentor não apenas criou todas elas. Ele batizou cada uma delas pelo nome. E por ser forte em força e grande em poder, quando a chama pelo nome, nem uma só delas vinha a faltar. Este é o nosso glorioso Redentor. Até o século XX, nós estávamos espantados com a grandeza do macro-universo. Hoje não. Hoje nós estamos boquiabertos com a grandeza do micro-universo. É com a nanotecnologia. Aqui é uma região muito bonita, para mim uma das cidades mais belas, mais bem cuidadas que eu conheço. Se você chega em casa hoje, ou no quintal, ou na varanda da sua casa e pega uma folha, por mais tenra que ela seja, aquela folha é mais complexa do que a cidade de Boca Raton. Se você for na sua geladeira e pegar um ovo e quebrá-lo numa frigideira, aquela gema é mais complexa do que qualquer máquina que o homem jamais inventou. Dr. John Wilson, catedrático de Harvard, uma das maiores autoridades em oftalmologia no mundo, diz que você e eu temos em torno de 10 milhões de fios duplos encapados em cada um dos nossos olhos. E se não for assim, haveria um curto-circuito e ficaríamos cegos. Dr. Marshall Nirenberg, prêmio Nobel de Biologia, fez uma das mais fantásticas descobertas no século passado. Ele descobriu que você e eu somos um ser programado geneticamente, computadorizadamente programados. Ele descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células vivas no corpo. Em cada uma dessas células, você tem 1,70 m de fita DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os seus dados genéticos, a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, seu temperamento. Você pode empacotar na cabeça de um alfinete todos os dados genéticos dos mais de 8 bilhões de habitantes do planeta Terra. Se você espichar a fita DNA do seu corpo, você terá 102 trilhões de metros de fita DNA. Você terá 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. Dá para dar diversas voltas no sistema planetário. Mais tarde o Dr. Loy vai afirmar que códigos de vida não se originam espontaneamente, não se originam de uma explosão, não se originam de uma evolução de milhões e milhões de anos. Códigos de vida foram plantados em você pelo Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e este é o nosso glorioso Redentor. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Quando ele chega no verso 4, ele nos tira o fôlego outra vez. Porque ele diz assim, a vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. O que significa isso? Significa que tudo que existe, anjos, homens, animais, o universo, enfim, só existe porque recebeu vida dele. Mas alguém pergunta, mas quem criou Deus? Resposta, ninguém. Ele não foi criado, ele é o Criador. Alguém pergunta, mas quando ele passou a existir? Resposta, ele não passou a existir. Ele é o Pai da eternidade. Ele é eterno. O simples fato de você e eu estarmos aqui nesta noite é uma prova irrefutável de que Jesus existe. Porque a Bíblia diz, nele vivemos, nos movemos e existimos. Ele quem nos dá a vida, a respiração e tudo mais. Se ele fechar a torneira do oxigênio, você e eu caímos e viramos pó. Ele é o doador da vida e ele é o mantenedor
da vida. A sua vida é um milagre. E um milagre das mãos do nosso glorioso Redentor. O que João afirma também é espantoso, porque ele diz que a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Isso é maravilhoso, sabe por quê? Não tem páreo para Jesus. Ninguém ameaça Jesus. Ninguém coloca Jesus contra a parede ou deixa numa situação de vulnerabilidade. Nem você nem eu jamais vimos e jamais veremos, em qualquer tempo ou em qualquer lugar, a luz ter medo das trevas. Por mais trevosa que seja a treva, quando a luz chega, a treva tem que ir embora. Jesus é a luz. E as trevas não podem prevalecer contra a luz. Onde chega Jesus, chega a cura, chega a libertação, chega o perdão, chega a salvação, chega a redenção, chega a vitória. Ele é a luz. Louvado seja Deus. Bom, eu disse para vocês no começo que João escreveu este evangelho para provar uma tese. Qual tese? Jesus Cristo é verdadeiramente Deus. Até aqui do verso 1 ao verso 5, ele provou essa tese de duas maneiras. Primeiro, ele é Deus porque tem os mesmos atributos de Deus. Ele é eterno, ele é pessoal, ele é divino, ele é autoexistente. Segundo lugar, ele é Deus porque ele realiza as mesmas obras de Deus. Ele é o Criador, ele é o doador da vida e ele é o mantenedor da vida. Se ele é isso mesmo, e é, preciso lhe dizer algo nesta noite. Você não pode sair daqui hoje neutro em relação a Jesus. E vou propor um paradoxo. E vou me valer da obra Ética da Decisão para propor o paradoxo. E o paradoxo é esse: você é escravo da sua liberdade. E vou ilustrar o paradoxo da seguinte maneira: você é como alguém dentro de uma canoa rio abaixo, à beira de um abismo. Você tem que tomar uma decisão. Ou você pula da canoa e nada até a margem, ou você rema a canoa e ancora a canoa num lugar seguro, ou você finge que não tem abismo, fica dentro da canoa até ser esmagado pela fúria das águas. Só uma coisa você não pode deixar de fazer: tomar uma decisão. Talvez você diga assim: bom, eu estou aqui hoje, fui convidado para estar aqui, estou até gostando do que está acontecendo aqui, mas eu não quero tomar decisão, eu não vou tomar decisão. Tem raiva de quem decide. Na verdade, eu estou indeciso. Eu quero dizer para você que a indecisão é uma decisão. A indecisão é a decisão de não decidir. Porém, com respeito a Jesus, isso é impossível. Porque foi ele quem disse: quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. É por esse motivo que a partir de agora, do verso 6, João vai elencar 3 decisões com respeito a Jesus. Qual é a sua? A primeira delas está nos versos 6 a 9. É a decisão de João Batista. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio para testificar da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz, a saber, a verdadeira luz que vinda ao mundo ilumina todo o homem. Vamos entender isso aqui, irmãos. Quando você fecha o Antigo Testamento com Malaquias, nós estamos falando do ano 400 antes de Cristo. De Malaquias a João Batista, nós temos um período aí chamado de interbíblico ou de silêncio profético. Tem templo, tem música, tem festa, tem sacrifício, mas não tem palavra de Deus. Depois de 400 anos de silêncio profético, diz lá Lucas capítulo 3, versículo 2, que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto.
E ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados, conforme está escrito no livro do profeta Isaías. E diz o texto que as multidões, no plural está escrito, fluíram para o deserto para ouvi-lo. Fariseus, saduceus, publicanos, soldados. E João prega com autoridade e ousadia. E de repente esta multidão toda, sem exceção, começa a pensar, a cogitar. E chega a uma conclusão. Esse João não é precursor do Messias, é coisa nenhuma. Ele é o próprio Messias. Diz o texto lá que todos pensaram a mesma coisa. Trocando em miúdos, 100% dos votos que entraram na urna para candidato a Messias foram dados a João Batista. Nenhum voto em branco, nenhum voto nulo. A convicção das multidões se transforma numa pergunta que beija os ouvidos de João Batista, com aquela voz sedosa e aveludada do sibilo da serpente. E a pergunta era esta: porventura, tu não és o próprio Cristo? Olha a tentação aí, olha o perigo aí. Olha a tentativa de botar um homem no pedestal aí. Até aquele período, muitas pessoas tinham se levantado para falar assim: eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo, eu sou Cristo. Se João Batista tivesse engolido aquela isca venenosa, ele poderia ter pensado: bom, gente, pensando bem, quer dizer, eu acho que eu sou um fenômeno. Nunca ninguém arrastou tanta gente para o deserto igual eu. Aliás, se eu me declarar Messias aqui, o povo já tem do meu lado. Mas ele não engoliu a isca venenosa, não. Ele foi categórico, disse: não, eu não sou Messias. Eu vim preparar o caminho do Messias. Eu não sou o verbo. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Eu não sou a luz, eu aponto para Jesus e digo: este é a verdadeira luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Eu não sou o cordeiro, eu aponto para Jesus e digo: este é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não sou o noivo, eu sou apenas o amigo do noivo. Eu batizo com água, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Na verdade, eu não sou digno de me curvar, desatar as correias das suas sandálias. Eu tenho um lema de vida: convém que ele cresça e que eu diminua. A decisão de João é reconhecer Jesus como Messias e dar toda a glória a ele, porque ele não divide a sua glória com ninguém. Mas agora vem a segunda decisão, que é a rejeição de Jesus. Olha aí os versículos 10 e 11 comigo. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Faz um exercício de casa aí. Dá uma olhadinha no versículo 10, me responda quantas vezes aparece a palavra mundo aí, por gentileza. Quantas vezes? 3 vezes. No grego é a mesma palavra: cosmos, cosmos, cosmos. Mas cada vez que a palavra cosmos aparece, ela tem um significado diferente. O verbo estava no mundo. Que mundo? Mundo geográfico. O mundo foi feito por intermédio dele. Que mundo? Mundo material. O mundo não conheceu. Que mundo? Mundo das pessoas. Então, ao ler sua Bíblia, preste atenção. Porque às vezes uma mesma palavra, num único versículo, sendo repetida, pode ter significado diferente. Mas chega no verso 11, ele vai esclarecer. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Quem são os seus aí? Os judeus. O povo de Israel. E não o receberam por quê? Falta de evidência? Não. Falta de fé.
Falta de luz? Não. Falta de olhos. Porque todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Jesus é o centro de toda a Bíblia. Jesus é representado, ele é a semente da mulher que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Ele é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Ele é representado pelo Cordeiro da Páscoa. Ele é representado por aquela coluna de nuvem, por aquela coluna de fogo. Ele é representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Ele é representado pelo tabernáculo. Ele é representado pela arca da aliança. Ele é representado pelo templo. Ele é representado pelas festas. Ele é representado pelos sacrifícios. Ele é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele. Ele a realidade. Na plenitude dos tempos ele veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, o verbo se fez carne, e ele andou por toda parte fazendo bem, libertando os oprimidos do diabo. Os cegos viram, os surdos ouviram, os mudos falaram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressuscitaram, mas os seus não o receberam. Deus tem me dado a oportunidade de levar caravanas todos os anos para Israel, nos últimos anos. Uma das coisas que mais entristece o coração é você chegar no Muro das Lamentações e você vê lá crianças, adolescentes, jovens, velhos, homens, mulheres, lendo a lei fervorosamente e orando fervorosamente, aguardando ainda o Messias, que já veio há 2000 anos, na pessoa de Jesus de Nazaré. Na linguagem de Paulo, em 2 Coríntios 3, o véu ainda está posto. E vem a pergunta que já foi citada neste culto: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? Advertência para você e para mim: cuidado, para que você, conhecendo a verdade, ainda rejeite essa verdade. Porque a revelação de Deus foi progressiva até Jesus, mas não a partir de Jesus. Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, mas agora Ele nos fala pelo Filho. Se rejeita o Filho, não há mais esperança de salvação. E é por isso que agora nós vamos para a terceira decisão. Confira aí comigo versos 12 e 13, que é a aceitação de Jesus. E ao ler sua Bíblia, preste muita atenção no que nós chamamos em língua portuguesa de conjunção adversativa. Mas, porém, entretanto, todavia, entrementes. Ele está contrastando o que disse antes com o que está dizendo agora. Em virtude da rejeição de Israel, está escrito assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A pergunta é: todos quantos? Todos quem? E a resposta é: todos judeus, todos gentios, todos homens, todos mulheres, todos crianças, todos adolescentes, todos jovens, todos adultos, todos velhos, todos ricos, todos pobres, todos doutores, todos analfabetos, todos empresários, todos empregados, todos ateus, todos religiosos, todos daqui, todos dali, todos da além. Não importa de onde você vem, não importa para onde você vai, se você receber a Jesus, você recebe o poder de ser feito filho de Deus. Fica óbvio, claro, que nem todos então são filhos de Deus. Se é filho de Deus, uma coisa natural. Nem é filho de Deus porque nasce num país chamado cristão, ou porque nasce numa família chamada cristã, ou porque frequenta uma igreja chamada cristã. Nós conhecemos um adágio, um ditado popular muito simples, fácil, né? Filho de peixe, peixinho é. Mas não é verdade que ser filho de crente, crentinho é. Para ser crente, tem que nascer de novo. Tem que nascer de cima. Tem que nascer da água e do Espírito. Tem que ser nova criatura. Ser filho de Deus é a coisa mais radical que pode acontecer na sua vida. É preciso ter um novo coração, uma nova mente,
uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, uma nova herança. É por isso que João, não querendo que ninguém fique confuso sobre o que significa ser filho de Deus, explica no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. O que significa isso? Primeiro, ser filho de Deus não é uma experiência hereditária. Às vezes eu gosto muito e sempre faço perguntas. Eu gosto de fazer perguntas. E eu pergunto às vezes assim: e aí, meu filho ou minha filha, você segura a sua salvação? Você é filho de Deus? Você é filha de Deus? Mas é claro, claro. Meu pai é o pastor da igreja. A minha mãe é uma mulher santa de oração. Ô, gente, eu não sou filho de pastor. Acho que deve ser coisa boa ser filho de pastor. Eu não sou, não. Ter uma mãe de oração, então, é uma coisa magnífica. Mas isso não faz de ninguém filho de Deus, não. Às vezes a pergunta que eu faço, a pessoa responde assim mais de uma forma mais elaborada. Você está firme na sua salvação? Mas é claro, pastor, sou calvinista convicto, sou reformado. Às vezes eu sou arminiano seguro. Você pode ser calvinista, reformado, você pode até ser arminiano, mas se você não nascer de novo, ó, você não é salvo, não. É preciso nascer de novo. Isso não faz de ninguém filho de Deus. É possível a pessoa crer certinho na teologia, de ponta a ponta, e nunca ter nascido de novo. É preciso ser um teólogo e nunca ter nascido de novo. Segundo lugar, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne. Sabe o que significa isso? Nenhum de nós tem competência para nos autoproclamarmos filhos de Deus. Salvação não está na sua mão, não está na mão da igreja. A salvação está na mão de Deus. Só o próprio Deus pode fazer de você seu filho. E a condição única que se exige é esta: a todos quantos receberam a Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, me permita ilustrar isso. Eu não sei se tem uma outra geografia na Terra, eu conheço vários países, mas não conheço nenhum lugar do mundo que parece que passou uma régua assim, ó, ponta a ponta, igual a Flórida. É um negócio impressionante. Eu fico doido para ver um monte, mas não acho. Eu estava vindo para cá, o pastor Edson falou: gente, quem gosta de orar no monte tem dificuldade de morar na Flórida, porque aqui não tem monte para orar, você só no monte de coberta. Mas vamos imaginar que chega um feriado, você quer doido para sair da Flórida, para pelo menos olhar para cima e ver um monte. Então você vai com a sua família para um lugar tão bucólico, aquele arvoredo, com aquelas árvores lindas, com as cabeleiras esvoaçando pelo soprar do vento, aquela grama verde farfalhante, aquele regato de águas cristalinas, rasgando as entranhas, daquele jardim grinaldado de flores, o passaredo a cantar, as borboletas enchendo o espaço de cores, as pétalas aveludadas exalando um inebriante perfume, e aquela brisa gostosa tocando o seu rosto. De repente você olha tanta coisa linda e diz: meu Deus, que coisa maravilhosa. Você quer saber de uma coisa? A partir de hoje eu me faço filho de Deus. Que lindo, não? Mas impossível. Impossível. Só Deus pode fazer de você seu filho. Terceiro, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. O que significa isso? Significa que ninguém tem autoridade para dizer para você: seja filho de Deus. Nem os patriarcas, nem os profetas, nem os apóstolos, nem os pais da igreja, nem os reformadores, nem os avivalistas, nem Paulo, nem Pedro, nem Maria, nem o Papa, nem o bispo, nem o sacerdote, nem o pastor, nem o missionário, nem a igreja, nem a denominação, nem qualquer concílio eclesiástico tem esse poder de dizer: seja filho de Deus. Só o próprio Deus pode fazer isso. A salvação está na mão dele. E ele concede a salvação a todos quantos receberam Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, como Senhor da sua vida. Agora ele nos leva para a conclusão do texto no versículo 14. E o que está escrito aí? E o verbo se fez carne.
Vocês bem sabem que em 325 aconteceu o primeiro concílio geral da igreja, convocado pelo imperador Constantino em Niceia. Isso porque um presbítero diário na Alexandria, segunda maior cidade do mundo, estava pregando que Jesus Cristo não era Deus. Então, convoca-se este concílio e Atanásio, fincado na verdade, vai derrotar as teses heréticas de Ario e firmar uma estaca da ortodoxia, afirmando que Jesus Cristo é Deus, Deus de Deus, luz de luz, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai. Atanásio, lá no século IV, escreveu um livro sobre encarnação. Está em português essa obra. E ele diz que a encarnação é o maior mistério do cristianismo. E de fato é, se não vejamos. O que está escrito aí? E o verbo se fez carne. A pergunta é: que verbo? E a resposta é: o verbo eterno, pessoal, divino, autoexistente. O verbo que é Deus, infinito, imenso, eterno, imutável, onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano, maior que todo o universo, que nem os céus dos céus pode contê-lo. E diz o texto em Filipenses 2,6, que ele a si mesmo se esvaziou. Ele não foi esvaziado, ele a si mesmo se esvaziou. Sendo ele maior que o universo, mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. E foi se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, se esvaziando, a ponto de se transformar num zigoto, num embrião, num feto, num bebê que nasceu de uma virgem, foi enfaixado em panos e deitado numa manjedoura, num coxo de animal. Aquele bebê, criador do universo, maior que o universo, é o nosso Redentor. Ele não veio para ficar longe de nós, não. Ele veio para ficar entre nós. Ele vestiu pele humana, ele calçou as sandálias da humildade, ele pisou o nosso chão, ele comeu o nosso pão, ele bebeu a nossa água, ele chorou a nossa lágrima, ele sentiu a nossa dor, ele carregou sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, ele morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou para a nossa justificação, ele voltou para o céu, ele derramou o Espírito Santo, ele se assentou no trono como nosso supremo advogado e sumo sacerdote, ele está governando as nações e ele voltará para buscar a sua noiva. Este é o nosso glorioso Redentor. Mas notem, ele não veio até nós cheio de justiça e juízo. Ele nos fulminaria. Sabe o que a Bíblia diz? Que o melhor de nós, as nossas justiças, aos olhos dele, não passam de trapos de imundície. É constrangedor falar isso, mas eu vou falar. Sabe o que significa na língua original trapos de imundície? É o absorvente feminino que a mulher usa, enrola num papel, bota num saquinho de lixo e joga fora. Isso é o melhor de nós. E o pior de nós, o que seria? Então, baixa a bola. Baixa a bola. Larga desse negócio de narizinho empinado. É por isso que ele veio até nós, não cheio de justiça e juízo, mas cheio de graça. É verdade. Ele nos apanhou sujos, contaminados, depravados, condenados, mortos nos nossos delitos e pecados, e ele nos deu vida, e ele nos limpou, e ele nos lavou, e ele nos transformou, e ele nos fez assentar com ele nas regiões celestes, acima de todo principado e potestade. E João encerra assim: e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Vocês que certamente são bem instruídos, sabem que glória não é um atributo de Deus. Como é a santidade, a justiça, a misericórdia. Glória é um conceito teológico que representa todos os atributos de Deus no seu resplendor máximo.
Quando Deus mandava um profeta lá no Velho Testamento, via de regra ele enfatizava um atributo de Deus, como Isaías enfatizou a santidade, Amós a justiça, Oséias a misericórdia. Mas quando Jesus veio, ele não veio para enfatizar este ou aquele atributo, ele veio para revelar Deus. Sabe por quê? Ele era a exata expressão do ser de Deus. Ele era o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso ele pode dizer, quem me vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Então, está provada a tese de João, Jesus é Deus. Mas, eu não poderia terminar sem fazer duas breves aplicações. Eu me impressiono, porque quando eu vou para o restante da obra de João, ele vai seguir a mesma toada. Ele vai provar que Jesus é Deus ao longo da sua obra, da mesma maneira que provou na introdução. Como assim? Ele vai provar que Jesus é Deus, primeiro, porque realiza as mesmas obras de Deus. Segundo, porque tem os mesmos atributos de Deus. O último versículo deste livro, ou deste evangelho, está escrito lá, que se tudo que Jesus Cristo fez fosse registrado em livros, numa linguagem hiperbólica, no mundo inteiro não caberiam os livros. Então o que João vai fazer? Ele vai selecionar 7 milagres. Por que 7? Porque é o nome da perfeição. Para quê? Para provar que se Jesus faz as obras de Deus, então ele é Deus. Primeiro sinal, primeiro milagre, capítulo 2, ele transforma água em vinho. Segundo milagre, capítulo 4, ele cura o filho do oficial. Terceiro milagre, capítulo 5, ele cura o paralítico de Betesda. Quarto milagre, capítulo 6, ele multiplica pães e peixes. Quinto milagre, capítulo 6, ele anda sobre o mar. Sexto milagre, capítulo 9, ele cura o cego de nascença. Sétimo milagre, capítulo 11, ele ressuscita Lázaro. Se ele faz as obras de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas em segundo lugar, ele é Deus, porque ele tem os mesmos atributos de Deus. O que João vai fazer? João vai selecionar uma fala de Jesus, uma declaração de Jesus lá em João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o grande nome revelado por Deus a Moisés no Sinai. É o Deus Javé ou Iavé. Se você ler Javé numa versão e Iavé na outra, não entra em crise. No hebraico, a letra J e a letra I é a mesma letra. Aliás, é daí que vem a palavra Jeová. Jeová não é propriamente um nome, é a composição de dois nomes. Jeová é quando você junta as consoantes de Javé com as vogais de Adonai, você forma o nome Jeová, pois Jesus é o Jeová do Velho Testamento. O que João vai fazer? 7 declarações de Jesus, eu sou. 7 porque é o número da perfeição. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Primeira declaração, João 6,35. Eu sou o pão da vida. Segunda declaração, João 8,12. Eu sou a luz do mundo. Terceira declaração, João 10,9. Eu sou a porta. Quarta declaração, João 10,11. Eu sou o bom pastor. Quinta declaração, João 11,25. Eu sou a ressurreição e a vida. Sexta declaração, João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Sétima declaração, João 15,1. Eu sou a videira verdadeira. Se ele tem os mesmos atributos de Deus, então ele é Deus. Está provada a tese de João. Mas a segunda aplicação, que para mim é espantosa, e para mim é um mistério, é que dessas 7 declarações, eu sou uma, Jesus compartilha com a igreja. Por exemplo, ele diz em João 8,12, eu sou a luz do mundo. Mas ele diz em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Agora notem que Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o pão da vida. Quem se alimenta de vós nunca mais terá fome. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a porta, quem entrar por vós será salvo, entrará e sairá e achará pastagens. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois o bom pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja, vós sois a ressurreição e a vida, e quem crer em vós nunca mais morrerá eternamente. Ele nunca disse isso para a igreja.
Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por vós. Ele nunca disse isso para a igreja. Jesus nunca disse assim para a igreja: vós sois a videira verdadeira. Ele nunca disse isso para a igreja. Mas Jesus: eu sou a luz do mundo. E Jesus disse assim: vós sois a luz do mundo. Como entender esse mistério? Para explicar o mistério, me permitam 2 perguntas e eu encerro aqui. Primeira pergunta: o sol brilha? Sim, o sol brilha. Por que o sol brilha? Porque o sol tem luz própria. Sabe por que Jesus brilha? Porque ele é o sol da justiça. Ele é a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. Segunda pergunta: a lua brilha? Sim, a lua brilha. Mas como é que a lua brilha? A lua não tem luz própria. A lua só brilha na medida em que ela reflete a luz do sol. A luz do sol. Então preste atenção aqui. A igreja não é a luz do mundo na mesma medida que Jesus é a luz do mundo. A igreja não tem luz própria. A igreja só é luz do mundo na medida em que ela reflete a luz de Cristo, o sol da justiça. A verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina todo homem. Então sabe qual é a missão da igreja presbiteriana Emanuel? A sua, minha missão? É sairmos pelas ruas, pelas praças, pelas avenidas, pelas escolas, pelas universidades, pelos hospitais, pelo comércio, pela indústria, levando essa luz e deixando essa luz brilhar. Porque a Ele, só a Ele, tributamos a honra, a glória e o louvor agora e pelos séculos eternos. Este é o nosso glorioso Redentor. Ele é Deus. Vamos ficar em pé e vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, porque a tua palavra é luz, é a verdade, é a espada do Espírito. Ele é alimento. Ela é preciosa. Mais preciosa do que muito ouro depurado. Mais deliciosa do que o mel e o destilar dos favos. Esta palavra ilumina os olhos, restaura a alma, alegra o coração. Te agradecemos porque esta igreja, ao longo de tantos anos, tem pregado a tua palavra com zelo, com fidelidade. E te agradecemos porque esta palavra é viva e poderosa e ela jamais volta para ti vazia, sem cumprir os teus propósitos. O que nós te pedimos é que aqueles que aqui vieram nesta noite sejam confrontados por esta palavra. Reconhecemos que nós só podemos falar aos ouvidos. Só o teu Espírito pode falar aos corações. Aplica, portanto, então, Senhor, a tua própria palavra e traz glória ao teu próprio nome. Traz salvação nesta casa. Traz edificação para a tua igreja. E manifesta a glória do teu santo Filho Jesus, nosso glorioso Redentor. É em nome dele que nós te oramos com gratidão. Amém.